continuar louvando ao nosso Deus, salmodiando a Ele com o Salmo 119, do versículo 41 ao 48. Aleluia. Então oremos juntos, Salmo 119, do 41 ao 48. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa, e saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim, observarei de contínuo a tua lei para todo sempre, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. O versículo que nós vamos meditar hoje aqui no Salmo 119, ele chama a palavra de Deus pelo seu nome próprio. Diga, palavra. Glória a Deus. Na língua hebraica, assim como na língua portuguesa, só existe uma palavra assim para palavra. Em hebraico é davar. Davar, palavra. Mas na tradução que existe na língua grega, a língua grega do Novo Testamento, e na qual também tem uma tradução do hebraico para a língua grega, na língua grega tem duas palavrinhas que traduzido para o português também é palavra. É a palavra logos e a palavra rema. A palavra rema na língua grega, que se traduz em português como palavra, tem um significado muito simplório, muito simples. Rema é qualquer palavra solta. Uma palavra solta é uma palavra fora de uma frase, fora de um texto, fora de um contexto. Uma palavra qualquer. Tá? Uma palavra qualquer. Cadeira, carpete, teclado, ar, água. Uma palavra fora de contexto, apenas uma palavra. Em grego eles têm uma palavra para isso que é rema. Rema é palavra. Mas logos, que também traduzido do grego para o português é palavra, não é uma palavra qualquer e nem uma palavra solta. Logos é um conteúdo a ser transmitido. Um conteúdo a ser transmitido. Deus criou a humanidade e durante a história, durante milênios de história dessa humanidade, ele trouxe um logos, um conteúdo a ser conhecido, um conteúdo a ser absorvido pela nossa mente, que é toda a palavra de Deus. Por isso, Jesus declarou diante de Satanás, citando um versículo do Deuteronômio: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E quando o Novo Testamento foi escrito na língua grega, o Novo Testamento de Mateus até Apocalipse foi escrito na língua grega, o apóstolo João, em João capítulo 1, que nas nossas traduções está escrito: no princípio era o verbo,
e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, João usou a palavra logos. No princípio era o logos, e o logos estava com Deus, e o logos era Deus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o logos. Jesus é o conteúdo que Deus quer transmitir e que, infelizmente, ele fica vedado aos homens que não são convertidos, porque os homens que não são convertidos não têm revelação da palavra de Deus. Eles têm cegueira espiritual e não conseguem de forma alguma nem reter, nem compreender a palavra de Deus. E para eles a palavra de Deus vai ser sempre uma loucura, porque eles estão completamente bloqueados. Tem uma alma bloqueada à palavra de Deus. A palavra de Deus não entra na vida deles. Então eles nunca vão conhecer esse conteúdo. Ouvem falar de Jesus, muitos têm até uma religiosidade ligada a Jesus, uma religiosidade até que os faz andar quilômetros para chegar na Trindade, mas isso não adianta nada, isso não é conhecimento de Deus, e esse Jesus não é o verdadeiro. O verdadeiro Jesus é o Logos, o conteúdo, a palavra de Deus. Só que Jesus dividiu os crentes também em dois grupos. Muitos chamados, a maioria dos crentes, e poucos escolhidos, a minoria dos crentes. Os muitos chamados são aqueles crentes que começaram a receber o Logos, começaram a receber o conteúdo, mas eles não continuam. Chega num certo ponto, eles param, eles não querem mais, eles não recebem mais a palavra. São aqueles crentes, isso é a maioria dos crentes, que ficam com aquele pequenino conteúdo, só com as coisas mais superficiais da Bíblia, e eles nunca aprofundam para as coisas mais profundas da Escritura. Eles não têm paciência para isso, eles não têm alma para isso, eles não querem isso. Tudo que eles querem de Deus é que Deus abençoe a vida deles, que Deus cure as enfermidades deles, que Deus abra portas para eles, que Deus os proteja, que Deus faça milagres em suas vidas e, por fim, que Deus ainda lhes dê o céu. Mas conhecer profundamente a palavra, conhecer profundamente o conteúdo que Deus se deu ao trabalho milenar de transmitir, esses muitos chamados não querem. Eles são os crentes que não têm interesse pela palavra e que até têm desinteresse pela palavra, como está escrito no livro do profeta Jeremias, capítulo 6, versículo 10. Eles não são crentes que não gostam da palavra. Crentes que não gostam da palavra. Muitas igrejas agradam esses crentes, fazendo o quê? Dando para eles um pouquinho só de palavra e um monte de outras diversões que eles gostam. Essas igrejas, elas ficam superlotadas. Não é porque é obra de Deus, não. É porque estão agradando aos homens. Gálatas 1:10. Se eu agradar a homens, não sou servo de Cristo. Isso transforma esses evangélicos, essas igrejas, em apenas mais uma religião que não tem salvação. Os poucos escolhidos, os eleitos de Deus, são os únicos para os quais o próprio Jesus disse: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus.
mas aos outros não. Aos outros não. Nem aos todos e nem aos muitos chamados. Deus só se revela para aquelas pessoas que Ele escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dEle. Todos os outros permanecem na ignorância da palavra, mesmo conhecendo uma partezinha dela, mas não conhece toda, não tem a totalidade, não tem a profundidade, permanecem na ignorância e, portanto, permanecem nas trevas e, portanto, permanecem sem salvação. Porque a salvação é daqueles que Deus escolheu. Porque aquelas pessoas que Deus escolheu, Deus opera dentro delas o desejo profundo de buscar a sua face aqui, na sarça que ainda arde, na sarça ardente, que é a palavra de Deus, Jesus Cristo, o Logos. Toda essa introdução é muito importante, já que nós estamos mergulhando aqui cada domingo nas profundidades do Salmo 119, que é um louvor à palavra de Deus, e em cada versículo a palavra de Deus é chamada de um nome. Nesse aqui, nesse versículo que veremos hoje, ela é chamada pelo seu nome próprio. Diga mais uma vez, palavra. Glória a Deus. O versículo que vamos ver hoje é o versículo 42. E o título que nós damos a ele é, repita, confiança na palavra. Glória a Deus. Filhos de Deus só confiam na palavra de Deus. Filhos de Deus não confiam em palavras de homens. Filhos de Deus são pessoas que renunciam para sempre àquela história de ficar dizendo para as pessoas assim: olha, eu te dou a minha palavra. Nunca mais faça uma feiura dessas. A sua palavra não vale nada. A sua palavra não vale nada. Palavra de homens não valem nada. Não valem nada. Palavras humanas não têm valor. Mesmo as palavras escritas por, vamos dizer, bilhões de escritores humanos que escreveram livros que superlotam as bibliotecas mundiais, homens que escreveram livros grandes, livros grossos, livros vastos, falando sobre qualquer assunto que seja, não vale nada. Não se pode confiar. E se alguém confiar, se torna maldito, de acordo com a Escritura, onde está escrito que maldito o homem que confia no homem. Palavra de filósofos, palavra de sociólogos, palavra de idealistas, palavra de políticos, não vale nada. Não coloque nisso sua confiança, porque não vale nada. A única palavra que nesse mundo tem valor é a palavra de Deus. Nessa você pode confiar.
Na palavra de Deus nós podemos confiar. Jesus declarou: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Jesus declarou: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. E Pedro substituiu todos os filhos eleitos de Deus, dizendo, declarando diante de Jesus: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Palavra de Deus. Hebreus capítulo 1 declara que o universo foi criado pela palavra de Deus e está sendo sustentado agora, nesse momento, pela palavra de Deus. Quando Paulo pregou em Atenas, Atos capítulo 17, que Deus é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, Ele faz isso por meio da sua palavra. A palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem valor. A palavra de Deus é confiável. Quando a palavra de Deus diz que você vai colher tudo o que você semeou, pode confiar que isso é verdade. Se você semeou coisas boas, você vai colher coisas melhores. Se você semeou coisas ruins, você vai colher coisas piores. Está escrito: quem semeia ventos, colhe tempestade. A palavra de Deus é digna de confiança, porque a palavra de Deus, ela é infalível. Aqui temos a doutrina da infalibilidade bíblica. A palavra de Deus não falha. Palavra de homens? Falha todo dia. Palavra de homens falha o tempo todo. Não creia em palavra de homens e não dê palavra de homem para ninguém. Eu te dou a minha palavra. Não. Filho de Deus fala assim: olha, eu te dou a palavra do meu Deus. Filhos de Deus estão na terra para dar aos homens não as suas próprias palavras, mas para dar aos homens a palavra de Deus. Indo por todo o mundo, não é contai piada, contai causos, contai histórias, contai mentiras, não. Indo por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O que deve sair da boca dos filhos de Deus é palavra de Deus, porque outra coisa não pode estar enchendo o seu coração. A boca fala do que o coração está cheio, e se o seu coração estiver cheio de outra coisa que não seja a palavra de Deus, você é um filho de Satanás e não de Deus. Filhos do diabo falam as coisas do diabo. As coisas do diabo são as coisas do mundo, porque o diabo é o príncipe deste mundo. Filhos de Deus falam a palavra de Deus, porque filhos de Deus são pessoas, conforme o Salmo número 1, que não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, não se assentam à roda dos escarnecedores, porque o seu prazer está na palavra do Senhor e nela medita de dia e de noite. E ao meditar nessa palavra de dia e de noite, essa palavra enche as almas, os corações, as mentes. E quando esses filhos abrem a boca, é para falar a palavra. Paulo pediu orações aos Efésios dizendo: orai também por mim, para que no abrir da minha boca eu pregue o evangelho, eu anuncie a palavra de Deus.
A palavra de Deus diz até que as conversas dos filhos de Deus, as conversas, que é quando acaba aqui o culto e você vai conversar por aí, seja lá onde for, as conversas têm que ser salgadas, temperadas com o sal do Evangelho. Porque se você tem outra coisa para conversar, a não ser Jesus, você está fora do reino. É em Jesus. É em Jesus. Jesus é o Logos, é a palavra de Deus, a única palavra nesse mundo que é confiável. As ovelhas de Jesus Cristo sabem disso, e por isso Jesus disse: olha, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas não ouvem a voz de estranhos, antes fogem deles. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, por isso eu as conheço, elas me conhecem, eu lhes dou a vida eterna e ninguém jamais as arrebatará das minhas mãos. Isso é promessa para quem é ovelha de Jesus. E Jesus conhece quem é ovelha e quem não é. Porque o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. 2 Timóteo 2,19. Aleluia. E esses que pertencem ao Senhor, eles têm plena confiança na palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus é infalível. E infalível como espada de dois gumes, hein? Infalível como espada de dois gumes. Infalível ao ministrar salvação e infalível ao ministrar condenação. Portanto, muito zelo para com a palavra de Deus, para você não ser achado por aí com pensamentos, ideias, atitudes ou condutas contrárias à palavra de Deus. Ai daquele que se postar na vida de forma contrária à palavra de Deus, apoiando ideias contrárias à palavra de Deus, apoiando condutas contrárias à palavra de Deus. Ninguém fica impune diante da palavra de Deus. Todo mundo vai prestar seríssimas contas. Jesus disse que nós prestaremos conta, inclusive, de cada palavra que sair da nossa boca. Quantas palavras saem da sua boca por dia? Deus conta todas elas. E de todas elas você vai prestar contas. Por isso está escrito em Tiago que quem consegue dominar a língua, domina tudo. Quem consegue dominar a língua, domina qualquer tentação, qualquer tendência de pecado. Você vai vencer completamente os seus pecados se você conseguir dominar a sua língua. A língua que o Espírito Santo quer nos dar, mais do que qualquer variedade de línguas, a língua que Ele quer nos dar é a linguagem celestial, a linguagem do reino de Deus. E a linguagem do reino de Deus é palavra de Deus. Tem uma palavrinha técnica para quem aprende línguas, que é imersão.
Se você quiser aprender qualquer língua, você tem que praticar a imersão. O que é a imersão? Cercar-se de um ambiente onde só fale aquela língua que você vai aprender. Aí você aprende. Isso é imersão. Filhos de Deus fazem uma imersão total nas profundidades da Escritura. Por isso, no abrir da sua boca, o que sai é a linguagem do reino de Deus. Nunca as linguagens falíveis e torpes do império das trevas que domina o mundo e as bocas cheias de maldição e de maledicência e de abominações, de escárnios e palavrões que existe aí nesse mundo. Jesus veio para fazer em nossas vidas total diferença. Aleluia. Então, os que são de Deus confiam na palavra de Deus. Diga de novo, confiança na palavra. Em português, o texto está um pouquinho mais pobre do que no hebraico. Então vamos ver em português primeiro, ficou assim: e saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Repitam. O texto em hebraico está um pouco mais rico. Por quê? Por alguns motivos. E um deles é que, em português, você vê a palavra só uma vez. Mas no texto em hebraico ela surge duas vezes. Duas vezes. Quando o salmista escreveu esse texto aí em hebraico, ele escreveu assim: Vene horfi davar, ki viratira bidrarreha. Vamos ver aqui direitinho com letras em português. Diga, primeira palavrinha lá em cima, diga vene. Vene, traduzido para o português, é eu responderei. O salmista está dizendo, eu responderei, tá? Em português colocou assim, ó, e saberei responder. Não tem o verbo saber aí, só tem o verbo responder. Ele está dizendo, e responderei. Segunda palavrinha lá em cima, diga, horfi. De novo, horfi. Horfi, traduzido para o português, é aqueles que me repreendem. Aqueles que me repreendem. O salmista está falando de pessoas que vêm chamar a atenção dele, porque ele está sendo espiritual, porque ele está sendo um homem de Deus. Em português eles colocaram o verbo insultar, né? Os que me insultam, tá? Mas não está usando em hebraico o verbo insultar, mas o verbo repreender. Tá? Eu responderei, vene horfi, eu responderei aos que me repreendem. Segunda linha, diga davar. Davar é palavra. Então, eu responderei aos que me repreendem com uma palavra. Davar ali é com uma palavra. Eu responderei aos que me repreendem com uma palavra. Penúltima palavra, diga kivatarte. Agora aqui está igual o nosso versículo, tá? Mas assim, porque eu confio, e a última palavrinha diga, bidvareha. Bidvareha é na tua palavra. Note que dentro dessa palavra bidvareha tem divar, como tem davar lá em cima, tem divar, davar, divar, palavra duas vezes nesse versículo. Então a tradução literal seria mais correta dessa forma. O salmista, como homem de Deus, dizendo, eu responderei a quem me repreende com uma palavra,
porque eu confio na tua palavra. Repitam agora de maneira correta. Glória a Deus. Aqui, quem me repreende representam todas as pessoas que tentam nos confrontar de maneira contrária à nossa fé, de maneira contrária à palavra de Deus, de maneira contrária ao que Pedro chamou de a razão da nossa esperança. Por isso eu coloquei esse versículo aqui, acrescentando o nosso entendimento do versículo 42 do Salmo 119. Eu coloquei primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, onde Pedro exorta os cristãos assim: santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Repitam bem forte. Aleluia, glória a Deus. Vou usar duas ilustrações aqui para vocês. A primeira ilustração é a ilustração do iceberg. Um iceberg é aquela montanha de gelo que aparece flutuando na superfície do mar. Mas a maioria dessa montanha está abaixo da superfície. A grandiosa montanha está para baixo da água, ninguém vê. As pessoas só conseguem ver a ponta do iceberg, o que está acima da água. Tá? Por que eu estou usando essa ilustração? É assim que a palavra de Deus funciona na vida dos verdadeiros filhos de Deus, que têm plenitude de conhecimento bíblico. Quando você tem plenitude de conhecimento bíblico, você nem precisa de todo esse conhecimento para responder diante de alguém que venha te confrontar, ou te repreender, ou fazer um bullying com você, porque você é de Deus, porque você é de Cristo. Não. O salmista disse, O salmista disse: eu responderei quem me repreende com uma palavra. Essa uma palavra é a ponta do iceberg. Mas você pode dizer essa uma palavra, porque ela está baseada em todo o restante do iceberg que está profundamente mergulhado no seu coração, na sua alma, na sua mente. Se você não tem palavra mergulhada profundamente na sua alma, na hora que você precisar de uma palavra para dizer para alguém, você não vai ter. Você vai ficar assim: e agora o que eu digo? E agora o que eu falo? E agora o que será que eu falo? Se o pastor Divaldo estivesse aqui, o que ele falaria para essa pessoa? Você não vai saber o que falar, porque você não tem base, porque você não tem profundidade, porque você não tem palavra mergulhada no seu interior. E aí não vai ter a ponta do iceberg. Porque aquela ponta do iceberg lá em cima, se tirar o que está de baixo, ela derrete facilmente e desaparece e se dilui na água. Não fica lá. A ponta do iceberg não existe sem o restante do iceberg. Se você não tiver profundidade de palavra,
Você não vai saber o que falar quando for preciso falar diante de quem quer que seja. Porque você não tem uma palavra para dar ali. Porque uma palavra é só a ponta do iceberg. E por isso que existe uma palavra muito importante, né? Que quem prega não é aquele que prega porque tem que pregar. É aquele que prega porque tem o que pregar. Porque tem conteúdo para pregar. Tem conteúdo para falar. E isso é uma frase tirada até de um filósofo antigo chamado Platão. Ele dizia exatamente isso, mas não no sentido de pregação, no sentido de falar qualquer coisa. Platão, esse filósofo, disse assim, que a humanidade se divide em dois tipos. Pessoas que falam sem ter nada para falar e pessoas que falam porque tem alguma coisa para falar. A maioria fala sem ter nada para falar. São só papagaios, repetidores de outros que falaram para ele alguma frase, alguma coisa. E como às vezes, né, desde que eu estou aqui, né, na internet aqui, né, mais de um aninho que eu entrei aqui no século 21, e que eu fico vendo aqui as mensagens que crentes colocam aqui em Facebook ou em outras coisas. Em primeiro lugar, tem crentes que não colocam nada, colocam a fotografia deles. Com bolo, com bicicleta, com flor, com passeio na praia. Quem está interessado nisso? Que edificação existe nisso? Você está querendo só se mostrar para os outros? E aqueles que colocam algumas palavras, colocam ditos populares, frases de poetas, coisas de poesias, escritos de homens, ideias humanas, ditados populares. Isso não vale nada. Anuncia a palavra de Deus. Mas por que muitos não anunciam? Porque o coração não está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Sabe o que significa a boca falar do que o coração está cheio? Vou dar outra ilustração. A mangueira, ela não vai dar laranja. Ela vai dar manga. Porque ela é essa árvore. A videira vai dar uvas. O limoeiro vai dar limões. A laranjeira vai dar laranja. Filhos do mundo produzem imundícias. Filhos de Deus produzem a palavra. Reproduzem a palavra. A seiva que trabalha dentro dos filhos de Deus é a seiva da palavra de Deus. Para que quando ele abrir a boca, seja em que situação for, seja a palavra de Deus que saia da sua boca. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for boa e que traga proveito e edificação a quantos a ouvem. Efésios capítulo 4 está escrito isso. 4:29. Então, a palavra de Deus. Outra ilustração que eu vou dar para vocês. Você confia no médico que você vai, porque sabe que ele estudou medicina e foi formado. Você confia naquele engenheiro, porque sabe que ele estudou engenharia, ele está formado naquilo.
Você confia num profissional porque ele entende daquela profissão e ele vai te ajudar naquilo se você precisar. Tem gente que confunde esse mundo profissional com o mundo espiritual. Não podemos confundir, tem diferenças. Tem gente que pensa que ele precisa do médico, né? Porque o médico estudou, então ele pensa assim, né? Eu não tenho obrigação de estudar medicina porque eu não sou médico. Eu não tenho obrigação de estudar engenharia porque eu não sou engenheiro. Se eu precisar de um engenheiro, eu vou atrás de um que estudou. Ok? Tem gente que pensa que estudar a palavra de Deus é só para pastor. Estudar a palavra de Deus é só para pastor. Eu não sou pastor, para que eu tenho que estudar tanta palavra de Deus? Não, não pode ser encarado da mesma forma como no campo profissional. No campo profissional está certo, você não é obrigado a estudar medicina, a entender tudo de medicina. Se você precisar, tem médicos formados. E assim por diante, qualquer profissão. Mas na vida espiritual, a palavra de Deus não foi revelada apenas para formar pastores e o povo de Deus ficar na ignorância, porque se eles precisarem, tem o profissional que é o pastor. Pastor não é profissão. Pastor não é profissão. A palavra de Deus foi revelada para todos os filhos de Deus nela meditarem, dela se alimentarem, a ela conhecerem profundamente. Todos os filhos e filhas de Deus se tornarem mestres na palavra, doutores na palavra, conhecedores profundos da palavra de Deus. É para isso que serve a palavra de Deus. Não pode ser encarada como se encara outras profissões. Aí alguém poderia perguntar-se: então, se os filhos de Deus têm que conhecer toda a palavra de Deus, qual é a função do pastor? A função do pastor é fazer uma coisa muito importante que eu tento fazer aqui. Os filhos de Deus têm o seu trabalho, têm que constituir família, têm que sustentar a sua casa, estão muito ocupados com as lidas diárias do mundo inteiro, e mesmo assim, eles têm que ser pessoas que meditam na palavra de Deus de dia e de noite. No entanto, essa meditação diária na palavra de Deus, dos filhos de Deus, que trabalham muito aí, trabalham para sustentar a sua casa, para colocar o pão de cada dia na mesa, não é fácil, a luta pela sobrevivência neste mundo, tá? O tempo que eles têm vai ser mais reduzido e de menos qualidade para estudar e meditar a palavra de Deus. Mas o pastor não, o pastor tem que ter tempo integral de palavra de Deus. Pastor é alguém que tem que ter tempo integral de palavra de Deus. Para quê? Para que os irmãos que já leram bastante Bíblia durante a semana, mesmo trabalhando, oraram durante a semana em suas casas trabalhando, cheguem na congregação e recebam um entendimento mais profundo da palavra de Deus, através do ministério do pastor, tá? Um aprofundamento, um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. Por quê? Porque o pastor teve, como parte do seu trabalho, do seu ministério, tempo de qualidade suficiente para aprofundar essa palavra e trazer esse conteúdo prontinho para alimentar as vidas de vocês. Esse é o ministério pastoral, que a maioria dos pastores não realizam. A maioria dos pastores aí faz a gente ter vergonha de ser pastor.
A maioria dos pastores que tem por aí não conhecem Bíblia nem para salvar a própria vida. Pastores feitos a facão. Não tem formação pastoral, não tem formação bíblica suficiente. São raros pastores que o Senhor verdadeiramente trouxe essa formação. Isso é porque também entre os pastores existem os muito chamados e os poucos escolhidos. A maioria da pastorada por aí faz parte dos muito chamados. Não se aprofundam na palavra, mas como eles não se aprofundam na palavra, então eles fazem uma espécie de compensação. Qual é a compensação? Colocam um terno bem bonito, uma gravata bem bonita, um sapato bem engraxado, né? Roupa social, porque ele é pastor, chega com toda aquela imposição pastoral. Mas por baixo daquela gravata não tem nada. É uma aparência. Tá? Uma aparência física de pastor, de ministro, blá blá blá. Mas é como Jesus disse aos escribas e fariseus: não passam de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro cheios de podridão. Verdadeiros pastores não precisam dessa compensação, porque eles têm a palavra com abundância em seu interior, porque nela meditam de dia e de noite, intercedendo pelo rebanho de Deus, para estar sempre preparados, como Pedro disse aqui, sempre preparados para trazer uma boa palavra para os irmãos, para que esses irmãos também recebam essa preparação e estejam, repita aquelas duas palavras ali, ó, sempre preparados. De novo, sempre preparados. Como filhos de Deus, como filhas de Deus, todos têm que estar sempre preparados para responder com uma palavra de Deus a qualquer pessoa que você encontre no seu dia a dia, onde quer que você esteja. Porque tem gente que tem vergonha de falar de Jesus. Uma das razões de ter vergonha é não ter conhecimento, não conhecer Jesus. Porque Jesus é o Logos. Jesus é a palavra de Deus. Quem não conhece a palavra, na hora de falar alguma coisa vai ter vergonha, porque eu não sei, não tenho certeza se isso que eu vou falar está correto, se está errado, se está... Não tenho convicção do que eu estou falando. Por quê? Não tem formação na palavra de Deus. Por isso o salmista disse, olha, eu responderei tranquilamente aí, ó. Eu responderei tranquilamente a quem me repreende ou a quem pedir a razão da minha esperança, como Pedro disse, né? Com uma palavra. Porque eu confio na tua palavra. Quem tem confiança na palavra de Deus, quem constrói a sua vida, constrói o seu pensamento, constrói a sua mente na palavra de Deus, só, em qualquer situação que seja, ele vai ter a palavra certa para a pessoa, para a situação, para a circunstância que se apresentar. Por isso Deus quis munir seus verdadeiros filhos e filhas com a totalidade dessa maravilhosa palavra, que só quem é de Deus tem nela todo o seu prazer.